Caso da dona Ivonete Marcelina, de 69 anos de idade, que está internada em estado grave no hospital de base, depois de ter sido atropelada por um adolescente de 16 anos, enquanto essa senhora atravessava a faixa de pedestre na Via Leste, lá em Ceilândia. A imagem do circuito da barbearia Diniz, se eu não me engano, que fica lá em frente, mostra o atropelamento. A imagem é muito forte, você está vendo aí na tela, e a Kátia Gomes foi até a delegacia para atualizar esse caso e está nesse momento com a filha da dona Ivonete. Kátia, boa tarde para você, contigo, amiga. Oi, Malta. A família inteira está muito abalada com o que aconteceu. Como você disse, a dona Ivonete, ela está em estado gravíssimo no hospital. Inclusive, os médicos falaram que ela tem 20% de chance de sobreviver. E se sobreviver, vai ter muitas sequelas. Estava conversando aqui agora com a Alessandra Araújo. Ela é filha da dona Ivonete. E, Alessandra, no hospital, né, os médicos falaram que ela só tem 20% de chances de sobreviver. Como é que a família recebeu essa notícia? Quando a gente recebe uma notícia dessa, vindo de uma doença, é até o mais fácil da gente conseguir aceitar. Mas saber que essa notícia foi vinda através de um crime, né, de uma pessoa que não era habilitada, que era menor de idade, deixou todo mundo desestruturado. A gente já não tem pai e agora a gente se vê na iminência de perder a nossa mãe. Uma mulher que dedicou a vida toda para as duas filhas e para a neta dela. Então está sendo muito difícil para a gente, está sendo muito difícil. E eu peço, sabe, que cuidem desse caso, que responsabilizem, mas que acima de tudo, sei lá, talvez trabalhar a questão das leis, para que as pessoas assumam a responsabilidade. Um adolescente de 16 anos, eu sou da área da saúde, eu sei que hoje eles já têm muito conhecimento e sabedoria do que é certo, do que é errado. Então eles precisam também ser responsabilizados por isso. Não está sendo fácil. Alessandra, e quando você soube que ele tinha fugido do local, com certeza foi ainda mais revoltante. Foi... A dinâmica do momento, quem estava lá era minha irmã, que ficou sabendo na hora que o corpo que estava no chão era da nossa mãe, porque ela não sabia, ia lá para poder buscar minha mãe na fisioterapia, que minha mãe tinha saído de casa para poder cuidar do pé dela, e aí do nada ela olha, ela viu uma calça jeans e falou: aquela calça é da minha mãe. E aí ela jogou o carro, parou lá no quadradão, desceu. Quando ela foi que ela viu que era a nossa mãe. E aí parece que ele saiu e depois parece que ele retornou. Essa dinâmica, para mim, ainda é muito desconhecida, porque a gente ficou em choque, né? Minha mãe foi para o hospital de base de helicóptero. O que os médicos falaram no hospital, né? A gente informou agora que os médicos informaram que ela tem 20% de chance de sobreviver. A família ainda tem esperança? O que os médicos passaram para a família? Deus acima de tudo. A minha mãe é uma mulher de fé. Muita, muita, muita fé. Ela ficou viúva aos 34 anos e depois disso ela só dedicou a vida dela para a igreja e para mim e para minha irmã. Então, assim, esperança, se for 1% de chance da minha mãe sobreviver, a gente tem muita esperança. O quadro é grave? Não, é gravíssimo. A médica me falou ontem, no final da tarde, falou: se vocês têm fé, reza. Tem muita, 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 muita gente rezando pela minha mãe, de todos os credos, evangélicos, protestantes, espíritas, umbanda, todas as religiões estão unidas. De tanto que essa mulher, ela transpirava fé. Então a gente tem sim esperança de que ela volta para casa e continua cuidando da gente. Como era sua mãe? Sua mãe saía sozinha, uma mulher 69 anos, nova ainda, lúcida, uma vida inteira aí pela frente. A idade dela saiu errada. Ela tem 67 anos. Ela é totalmente lúcida. Ela anda para cima e para baixo. Ela não tem nem a 4ª série completa, mas ela mesma desenvolvia as coisas dela, resolvia tudo. Ela fazia tudo, tudo, tudo. Então, assim, falar, talvez foi um descuido, talvez não.
Ela era muito atenta, minha mãe é um exemplo. Então, assim, lucidez, a minha mãe é muito. E o que me deixa mais triste e preocupada é porque foi um traumatismo craniano, né? Então, tem um coágulo na cabeça dela. A região que foi afetada, então cognitivamente a gente fica nessa expectativa, né, desse medo do que vai ser. Mas a gente sabe que o nosso Deus é um Deus que ele é o Deus do impossível. Ele vai agir aonde ele tem que agir, ele vai trazer o milagre pra gente. Agora tá a dor, né, de ver a sua mãe no hospital nessa situação. Muito, muito grande. É muito grande e é muito revoltante ao mesmo tempo. É um misto de sentimentos. Né? À noite é em claro, conversando, principalmente eu e minha irmã. Nossa família está muito unida. E é revolta, é angústia, é medo, é amor de saber que também ela está lá naquele leito de UTI, mas ela também está lutando pela vida dela, para que ela permaneça do lado da gente. Em relação ao adolescente, a família quer justiça, não é isso? Quer que ele seja responsabilizado, ou a família por ter liberado o carro? Não é o primeiro caso, né? Se a gente fazer pesquisa aí, não é o primeiro adolescente que comete ato infracional. A gente sabe que a punição para ele vai depender muito também do quadro de saúde da minha mãe. Mas sim, justiça. As autoridades, a lei precisa olhar com mais carinho para essas pessoas. E eu queria, sabe, se eu pudesse ser a última família que passasse por uma dor dessa. Eu queria ser a última, mas eu sei que talvez não vai vir. A justiça precisa fazer alguma coisa para poder mudar esse cenário. Né? Os pais se aproximem dos seus filhos, dos adolescentes. Eu atendo adolescente, eles chegam no meu consultório, eles falam: Alessandra, muitas vezes eu fui para esse mundo porque meu pai não disse não para mim. Eles precisam, essa fase, eles precisam de orientação. Né? Então, que a justiça seja feita pela minha mãe. Certo, Alessandra, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Malta, você tem mais alguma pergunta para fazer para a Alessandra? A gente vê que ela está muito emocionada, né, falando da mãe. Ô, Kátia, eu quero só que você transmita os nossos sentimentos. A cada frase dela, eu me arrepio aqui inteiro, porque ela está vivendo, de novo, uma situação terrível dentro de casa, um drama de estar ali com a mãe entre a vida e a morte, e tem a dignidade de vir em rede de televisão pedir justiça para que, não por vingança, não por achar que essa outra família e esse adolescente mereçam o pior que tem no mundo, não, simplesmente porque ela quer ser a última família a passar por uma tragédia como essa. E vem aqui deixar um recado profissional, que é: pais, orientem os seus filhos, estejam perto deles. Não dá para deixar um carro na mão de um menino de 16 anos para você correr o risco de provocar uma tragédia inominável na rotina, na vida, na história de uma outra família. Uma senhora que com 34 anos de idade ficou viúva, ficou com 2 filhas para criar sozinha, criou com dignidade, era tudo agora na vida das 2 filhas e da neta, e que é atingida por um carro com um adolescente inabilitado ao volante. O que a Alessandra pede é o que nós também pedimos: justiça. Agora, o contexto desse acidente tem muita coisa que ainda não está esclarecida. Esse menino pegou o carro sem os pais saberem? Esse menino estava indo para onde? Como é que funciona? O que aconteceu? Daqui a pouquinho a gente volta com a Kátia, porque a gente está aguardando a gente ter acesso a alguns outros detalhes da investigação para trazer ainda para você aqui ao vivo. Kátia, muito obrigado, viu, pelas informações, e mais uma vez dê o nosso abraço aí na Alessandra, porque ela foi importantíssima, essa participação aqui hoje ao vivo, como um recado para as pessoas que nos acompanham. Valeu, obrigado. A gente volta agora ao caso da dona Ivonete Marcelina, de 67 anos de idade, que está internada em estado gravíssimo no hospital de base, depois de ter sido atropelada por um adolescente. Ela foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestre lá na Via Leste, em Ceilândia. A Kátia Gomes está na delegacia, já entrou com a gente ao vivo, mas agora atualiza a situação da investigação para a gente. Kátia, com você.
Oi, Malta, eu quero só corrigir duas informações. Primeiro, o adolescente, ele tem 17 anos e não 16. E outra informação também é que ele chegou a prestar socorro. Na imagem aparece ele saindo com o carro logo depois do atropelamento, só que ele sai e depois ele volta. Ele estaciona o veículo e fica um pouco ali mais distante porque ele ficou com medo de ser linchado ali pelos moradores, as pessoas que estavam ali na região, né? Já que ele tinha acabado de atropelar uma pessoa. Na delegacia, esse adolescente disse que pegou o carro escondido de um tio e estava indo na casa da mãe dele, que fica bem próximo. Então, o percurso que ele estava andando ali não era muito longo, né? Por isso que ele pegou esse carro, a justificativa dele, do tio, iria até a casa da mãe. Ele disse que quando viu o veículo branco parado na faixa, ele tentou parar, mas não conseguiu, né? E foi nesse momento em que a dona Ivonete, de 67 anos, foi atropelada. Eu vou conversar agora com o delegado Juvenal Campos, que está aqui ao meu lado. Ele está responsável por essas investigações, para saber exatamente como é que vai proceder agora o caso, né? Esse adolescente delegado, ele responde pelo crime, né? Não existe essa história de que pai ou mãe pode responder por ele. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Sim, na verdade, o adolescente responde por um ato infracional que é análogo ao crime, né, de lesão corporal culposa e falta de habilitação. Ele foi autuado em flagrante aqui pela DCA2, pelo delegado de plantão, e foi liberado em seguida. Ele fez também teste do bafômetro, solicitado por uma viatura do Detran que veio aqui fazer o teste, deu negativo. E agora vai ser agendada uma audiência na Justiça, né, no NAIJUD, que é o Núcleo de Atendimento Integrado da Justiça que atende os jovens infratores, e lá o juiz vai impor uma medida socioeducativa. No caso em questão, já que não é uma infração gravíssima, né, que é sem intenção, normalmente é uma LA, uma liberdade assistida. E, delegado, existe alguma possibilidade dos pais responderem criminalmente por ele? Não, o que existe é a possibilidade da família acionar a Justiça Civil e aí pedir danos morais, né, que é indenização em dinheiro. Delegado, o estado dela é gravíssimo, 20% de chance de sobreviver se essa mulher não resistir. Muda a tipificação do crime? Infelizmente é uma fatalidade, né, e a polícia está solidarizada com a família, que deve estar sofrendo muito. A gente espera que não, mas se ela vier a falecer, a óbito, o adolescente passa a responder então pelo ato infracional de homicídio culposo, já que as lesões que provavelmente vão ocasionar o óbito tem nexo causal, então ele responde por ato infracional de homicídio culposo. Por enquanto ele está em liberdade, né? Nesse caso não fica preso até o julgamento? Sim, ele responde liberdade, vai ser marcada uma audiência, né? E nessa audiência o juiz vai impor a medida socioeducativa mais adequada para o caso. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas suas informações. E, Malta, a gente vai continuar acompanhando esse caso e também atualizando o estado de saúde da dona Ivonete. Eu volto com você. Obrigado, Kátia. Agradeço ao doutor Juvenal pela presença com a gente aqui ao vivo, tá? Obrigado.